Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou dar uma aulinha para vocês da Química 3, do livro 2 de vocês, que vai falar sobre o estudo dos ácidos e das bases, ok? E dos sais, né? Então, a Química 3 vai falar ácido, base e sal, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Bom, o estudo do ácido, das bases, dos sais, dos óxidos, dos peróxidos, fazem parte do que a gente chama de funções inorgânicas, né? É uma classe de compostos, são classes, na verdade, né? Ácidos, sais, óxidos, são classes de compostos que têm características bem específicas de compostos inorgânicos, né? Que se contrapõem aos compostos orgânicos, que são estruturas, basicamente, carbono e hidrogênio, né? Então, olha só. Funções químicas, né? Corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, né? Então, os ácidos têm as propriedades, as suas características semelhantes. E essas substâncias inorgânicas podem ser classificadas em 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos, né? Eu falei peróxido, mas está dentro dos óxidos. Assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, terão um comportamento semelhante, né? Ácido. Então, nós temos, nós vamos ver, né, o livro que vocês traz, 3 conceitos de ácido, segundo Arrhenius, segundo Bronsted-Lowry e segundo Lewis, ok? Então, vamos lá. De acordo com Arrhenius, o que é ácido? O que são os ácidos, né? São substâncias compostas que, em solução aquosa, liberam como único e exclusivo cátion ou hidroxônio, tá? Então, primeiro, são substâncias compostas, ou seja, são formadas por mais de um elemento químico, né? E quando adicionado em água, né, quando for formar uma solução, vai liberar H+, ou H3O+, né? Então, como que é essa ionização? Essa ionização é, por exemplo, o nosso primeiro exemplo aqui, né? Nós temos HCl, que é o ácido clorídrico, mais água, certo? Quando se adiciona o ácido na água, né? O HCl na água, forma H+, né? Esse hidrogênio do cloro se rompe e junta-se a água, formando H3O+, né? Ou quando a gente simplifica, a gente só coloca o H+, só esse rompimento, tá? E libera Cl-, né? Que é o íon de cloro. Então, nós temos essa ionização do ácido, ok? H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Quando reage com água, forma o íon sulfato aqui e H3O+, ou simplificadamente H+. E assim por diante. Perceba que no HCl tem um único hidrogênio, libera-se um único hidrogênio. No H2SO4 tem 2 hidrogênios, libera-se esses 2. No H3PO4 tem 3 hidrogênios, libera esses 3 hidrogênios, tá? Então, essa é a ionização completa, né? Porque liberou todos os hidrogênios. Continuando. Que aí a gente entra nos hidrogênios ionizáveis, né? Que é essa questão da liberação desses hidrogênios. Então, os hidrogênios que fornecem H3O+, são chamados de hidrogênios ionizáveis. São aqueles que se ligam ao elemento mais eletronegativo na molécula do ácido, né? Geralmente a quantidade de hidrogênio do ácido é a mesma que pode ionizar, mas existem algumas exceções. Exemplo, H3PO3.
O H3PO3 libera apenas 2 hidrogênios. O H3PO2 libera apenas 1 hidrogênio, ok? Então, nós temos aqui duas exceções para essa ionização. Bom, vamos agora à classificação dos ácidos. Os ácidos, eles podem ter algumas classificações. A primeira que nós vamos ver aqui é quanto à presença ou ausência de oxigênio na molécula do ácido. Então, olha só. Eles são ditos hidrácidos quando não tem a presença do oxigênio e oxiácidos quando tem a presença do oxigênio, ok? Também podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, olha lá, monoácidos se libera apenas um hidrogênio. Diácidos se liberam 2 hidrogênios quando vai formar uma solução com água. Triácidos liberam 3 hidrogênios quando vai formar uma solução, né? E tetrácidos, neste caso aí, H4PO7, quando liberar 4 hidrogênios, ok? Então, hidrácidos, oxiácidos tem a ver com ter oxigênio ou não. Monoácido, diácido, triácido, tetrácido tem a ver com a quantidade de hidrogênio que vai se ionizar. Tem também a classificação quanto ao grau de ionização, né? Ele pode ser fraco, forte, moderado e etc. Aqui a formulazinha, né, de como calcula o grau de ionização do ácido, que é o número de mols de ácidos ionizados dividido pelo número inicial de mols. Exemplo, coloquei 50 mols de ácido X para ionizar. Apenas 25 se ionizou, então fica 25, que é o número de mols que se ionizou, né? Ou seja, liberou hidrogênio. Então, 25 mols liberou hidrogênio, dividido pelo número de mols iniciais, que são 50 mols, né? Só um exemplo rápido e prático. Então, nós temos os ácidos fracos, quando esse alfa, esse cálculo que eu acabei de falar, vai de 0 a 5%. Nós temos ácidos fortes, que vai de 50% a 100%. E moderados, não apareceu aqui, não sei porquê, que é entre 5% e 50%, né? Então, depois eu tenho que corrigir isso aqui. Hidrácidos fortes. Nós temos o HCl, HBr e HI, né? Que são ácidos formados pelos halogênios ali, né? Moderado, HF, né? Que é o ácido fluorídrico. E os demais são fracos. Então, olha que legal. A classificação dos hidrácidos é fácil, porque é só você memorizar. Fortes, HCl, HBr, HI. Moderado, HF, né? O ácido fluorídrico. Fortes, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. E os demais são fracos. Hidrácidos, ou seja, não possuem oxigênio. Como é que eu vou saber a força dos oxiácidos? Aí eu tenho um cálculozinho para fazer, né? Então, vamos lá. Tem lá HX, ou seja, X é a quantidade de hidrogênio, E, um elemento qualquer, oxigênio, Y, né? Que é a quantidade de oxigênio, esse Y aí. Eu vou fazer o seguinte cálculo. A quantidade de oxigênio, Y, menos X, que é a quantidade, X é a quantidade de hidrogênio, ok? Quando esse cálculo der zero, significa que é fraco. No exemplo que está aqui, nós temos HClO, um oxigênio, um hidrogênio. Então, 1 menos 1, 0. Ou fraco. Segundo aqui, deu 1 o resultado de Y menos X. Ou seja, exemplo, H3PO4. 4 menos 3, 1. É moderado. 2 ou 3 são fortes, né? Então, H2SO4, por exemplo. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 3 também é forte. Então, esse cálculozinho aqui, ele é importante e é simples, né, gente? Só pegar a quantidade de oxigênio e diminuir da de hidrogênio e memorizar, né? Porque também não tem como. 0, 1, 2 ou 3. Então, pensa assim, ó. 0, 1, 2 ou 3. Tá em ordem, certo?
A ordem também é fraco, moderado e forte. Só para facilitar a nossa vida. Fica fácil memorizar. Nada de difícil. Agora vamos para a nomenclatura desses ácidos. Hidrácido segue a seguinte regra. Ácido, fulano de tal, ácido, se é de bromo, é bromídrico, né? Terminação sempre hídrico, tá, gente? Ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido e etc, etc. Já oxiácidos aí já muda um bocadinho por conta da quantidade de oxigênio, ok? Ácido, radical do elemento, mais ico. Ou, por exemplo, ácido sulfúrico, né? Ácido. Tá difícil, gente, lembrar dos ácidos, pensa. Mas vocês entenderam, né? Então vamos lá. As regras aqui, né? Passar tudo. Vai ficar fácil. Então, olha aqui. Clube dos 6. H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, H3BO3 e HClO3. São ácidos que possuem mais de uma variação, ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, mas eles têm variação. H2SO4, H2SO3, né? Então, a gente precisa verificar isso aí. O que que acontece? Esse ácido, e aí daqui a pouco eu vou dar um macete também um pouquinho diferente, esses ácidos, eles podem variar a sua terminação. Então, ó, quando você tem um ácido que varia de 4 vezes, o que tem maior oxigênio vai ser ácido por exemplo, do cloro, né? Perclórico. Ácido, aí vamos cair no HClO4, ácido perclórico. HClO3, ácido clórico, né? HClO2, aí vai diminuindo a quantidade de oxigênio, perceba. Ácido cloroso, e aí continuando. HClO, né? Com oxigênio, ácido hipocloroso. Então, varia as terminações e alguns inícios aí, né? Aí ele colocou algum exemplo. H3PO2, que é o de menor quantidade de oxigênio quando tem fósforo. Hipofosforoso. HClO4, de maior oxigênio, né? Quantidade de oxigênio. Do cloro, ácido perclórico. H2SO3, já é o intermediário aqui, né? Na quantidade de oxigênio. Ácido sulfuroso, só para dar exemplo. Mas aí, ácido orto, né? Quando você tem sais hidratados, fosfórico, vai retirando o oxigênio. Eu venho aqui. Se nós temos um íon, né, que forma esse ácido, lembra lá? O ácido do cloro é porque tem o cloreto, que é o Cl-, tem o brometo, que é o Br-, né? Aí se liga o hidrogênio. Então, o ânion tem as suas terminações. Olha aqui, tem uma tabela de ânions, né? Cloreto, ó, Cl2, o quarto ali, não, o terceiro, né? Começando na tabela, o terceiro. ClO-, hipoclorito, ClO2-, clorito, ClO3-, clorato, ClO4-, perclorato, né? E aí você coloca o hidrogênio, fica HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Então, você tem os ácidos. Com o nome dos ânions, também eu posso dar nome para o ácido, é só trocar. Olha aqui. Quando a terminação do ânion é eto, fica hídrico, a terminação hídrico do ácido. Quando a terminação do ânion é ato, fica ico do ácido. Quando a terminação do ânion é ito, fica oso do ácido. E aí nós temos do ácido, né? Oso do ácido. Nós temos uma frasezinha para memorizar. Famoso mosquito
no bico do pato. Quando sempre o início é do ácido, né? Terminações de ácido oso é porque é proveniente de ânion ito, terminação ito. Terminações de ácido ico é porque nós temos o ânion, terminação ato. O hídrico é fácil, né, gente? Porque o hídrico são todos os hidrácidos, ou seja, que não contém oxigênio, então é fácil. Então, essa é uma frasinha para a gente memorizar, famoso mosquito no bico do pato. Tem algum sentido essa frase? Nenhuma, mas ajuda a memorizar. Ótimo, né? Que é o que a gente precisa para os vestibulares, porque tem um catatal de coisa para a gente saber, né? Então, já facilita muito. Famoso mosquito no bico do pato. Eu aprendi isso nem sei como, gente. Eu nem lembro. Não sei se foi no cursinho na época, muitos anos atrás, né? Posso dizer que tem alguns anos. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Beleza? Aqui é a tabela de anos. Por exemplo, o NO2, que é o nitrito. NO2 nitrito. Terminação do ânion, ito. Então fica nitroso. H2NO nitroso. Entende? Né? É assim. E assim por diante. Vamos andar, porque daqui a pouco meu tempo acaba. Características gerais dos ácidos. Apresenta sabor azedo, né? Limão, coisas azedas. Desidrata a matéria orgânica, por exemplo, quando nós temos, você coloca um ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Lá no açúcar, adivinha o que acontece? É carvão, né? Porque desidrata. Deixa incolor a solução alcoólica de fenolftaleína, né? Fenolftaleína é uma substância que nós chamamos de indicador ácido base, assim como o repolho roxo, quando você vai temperar o repolho roxo com por exemplo, com vinagre e ele descolora com limão, né? Então, fenolftaleína é uma solução que nós chamamos de indicador ácido base, né? Que vai alterar a cor de acordo com o que está presente, né? Se você colocar um ácido na fenolftaleína, vai ficar uma cor, ou seja, incolor. Vai ficar uma cor, né? Porque incolor não é cor. Se você coloca base, vai ficar outra cor, né? Então, isso são indicadores ácido base. Ácido neutraliza bases, formando sal e água. Essa reação é importantíssima, nós temos que saber. Então, ácido neutraliza bases, formando sal e água. Essa é uma reação que nós não podemos esquecer nunca. Qualquer ácido vai reagir com base, vai formar sal e água, ok? Reações de neutralização. Por isso que nós tomamos antiácido para neutralizar o ácido do estômago. Alguns ácidos importantes, eu vou mandar esse slide para vocês, não vou ficar lendo isso aqui, vocês dão uma passada para ver os ácidos importantes. O ácido sulfúrico, né? Ele é muito importante no país, né? Países industrializados e etc. Tem bastante trabalho com ácido sulfúrico, blá. Tem lá um monte de coisa, né? Reações para vocês verem. Ácido clorídrico, né? Que pode ser chamado de ácido muriático, blá. Ácido nítrico, tarará, né? São só informações de ácidos importantes, né? E aí eu vou mandar para vocês darem uma olhada. E aí vamos para as bases que são diferentes dos ácidos, né? Enfim. Bom, o que é uma base de acordo com Arrhenius? Base ou hidróxido, né? É toda substância dissolvida em água, dissocia-se fornecendo como ânion exclusivamente OH-, hidroxila ou oxidrila, né? Então, gente, tem ácido, toda fórmula do ácido começa com H, hidrogênio. Toda fórmula da base termina, perdão, com OH, que é essa hidroxila. Então, quando essa base sofre ionização, ela libera, né, o seu cátion e libera também o seu ânion OH-, sempre. Ok? Outros exemplos, né? Vamos seguir, porque daqui a pouco o tempo acaba. Então, possuem OH- e são ligados a metais. E a ligação iônica, perceba, ligação iônica. Os ácidos são ligações covalentes. Ser sólidos, fixos, blá. Exceção da hidroxila lá é o NH3 com água. Ó, é um metal. Essa é a exceção, é o NH3 é base. Quando se adiciona água, ele forma NH4 com H.
ligações covalentes, né? Solução aquosa e volátil. Essa é a exceção que você tem que saber. Nomenclatura. Nomenclatura foi mais simples. Hidróxido de fulano de tal. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, né? Então, é hidróxido mais de o nome do elemento. Fácil. Errei. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Como é que eu vou identificar o ferro 2 e o ferro 3? Olha que coisa mais simples. O ferro 2 tem quantos hidroxila? 2. Hidróxido de ferro 3 tem quantos hidroxila? 3. Então, fácil, né, gente? Então, classificação das bases. Quanto ao número de hidroxilas. Então, nós temos, assim como lá nos ácidos, quanto ao número de hidrogênio, né? Então, nós temos monobases. Mono, uma hidroxila. Dibases, 2 hidroxilas. Tribases, 3 hidroxilas. Tetrabases, 4 hidroxilas. Pode ser também classificado quanto grau de dissociação iônica. Fortes. Aqui, agora, nós não vamos ter cálculos aí, não. Né? Então, vamos ter que observar isso aqui, ó. Bases fortes. São bases formadas pelos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Ponto. Bases fracas. Hidróxido de amônio e as demais bases. Difícil? Não, super fácil. Né? Só um detalhe. Metais alcalinos é família 1. Metais alcalinos, só para se alguém não souber, família 2. Tá? Só vai que alguém, né, não sabe. E quanto à solubilidade em água? Então, podem ser totalmente solúveis. Quem são os solúveis? Os hidróxidos dos metais alcalinos, primeira família. E o hidróxido de amônio são solúveis. Parcialmente solúveis. Aí já vem os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, família 2 da tabela periódica. Insolúveis todos os demais. Então, também não é difícil de se memorizar, né, gente? Ó, KOH, monobase, porque só tem uma hidroxila. É uma base forte, porque está na família 1, né? Metais alcalinos. E é solúvel, porque por estar na família 1, né? Que é formada pelo potássio. A LOH3, que é a próxima, é o quê? Monobase, dibase, tribase. Então, é uma tribase. É uma base fraca ou forte? E ela não está lá nas duas primeiras, então é uma base fraca. É solúvel? Não está dentro também dos quesitos de solubilidade, né? Porque está lá na família 3, o alumínio. Perdão, na família 3E. Então, né? Ou 3A. Então, não é solúvel. Né? Ó, tribase, fraca e insolúvel. Ok? Simples assim. Características gerais. Então, base é um negócio mais curto, tem que saber. Apresenta um sabor cáustico, ou seja, adstringente. Estria a matéria orgânica. Deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína e neutralizam ácido formando sal e água. De novo, reação de neutralização aqui. Ok? Gente, sabor adstringente é, por exemplo, não tem quando você chupa aquele caju meio verde assim que aperta? Bases importantes, hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que ninguém conhece, né? Hidróxido de cálcio, que é a cal apagada, cal hidratado, cal estípica, né? Que é o cal virgem. Não, cal apagada, perdão, através do cal virgem quando se adiciona água, né? Então, uma base, era beleza. Hidróxido de magnésio, que é a leite de magnésio então, para acidez no estômago, né? Eu tomei muito porque eu tenho gastrite, então no início eu descobri o tipo de tomar estresse. Hidróxido de alumínio, tarará. Beleza. Agora, nós vamos ver um outro conceito de ácido base, ok? Então, vamos lá. Olha, ácido e base de Bronsted-Lowry. Faltou o Lowry aqui. Engoliu o Lowry por algum motivo. Bronsted é uma pessoa, Lowry é outra. Então, para ele, o que é ácido?
Olha, qualquer substância capaz de doar um próton a qualquer outra substância. Um próton. Assim, os ácidos podem ser neutros, como ácido nítrico, né? Então, ó, ou podem ser cátions e ânions. Então, vamos ver aqui a diferença. Ácido HNO3, quando reage com água, liberou um próton para outra coisa, né? No caso da água. O NH4, ou pode ser cátions e ânions, ou seja, já vir ionizado. O primeiro neutro, tá vendo que não tem aqui, no HNO3 não tem carga? Então ele é neutro, né? E ele libera o próton para outra substância. Ó, o NH4 reage com água, forma NH3. NH4, só olhando assim, NH4+, né, gente? É um íon. Só olhando assim, você iria dizer que é um ácido? Para bronze de louro, é. Por quê? Porque quando dissolvido em água, o NH4, ele libera hidrogênio para a água, formando o NH3. Portanto, é um ácido de bronze de louro. H2PO4. Isso que eu olharia e diria que é ácido, né? Mas, enfim, misturando com água também libera hidrogênio para a água. Então, esses são os ácidos de Bronsted-Lowry. Todo aquele que é capaz de doar um próton. Interessa se tem aquela estrutura de ácido de arrênios que a gente está acostumado. E bases para Bronsted-Lowry. Substância que pode receber um próton de uma outra substância. Então, vai receber um próton, né? De outra substância, H+. Olha que coisa interessante. O composto neutro ou ânion também, né? Então, ó, NH3 reagiu com água, ok? É aquela reação inversa. O que aconteceu aqui? O NH3 recebeu o hidrogênio da água. Portanto, o NH3 é base. Então, base é a substância que recebe o próton. Ácido, voltando aqui, é aquela substância que doa o próton. Olha que diferença. CO3, 2-, formou HCO3, ou seja, recebeu o hidrogênio da água, né? É uma base de Bronsted-Lowry. Pares ácido-bases conjugados, né? Então, se tem ácido e base ali, tem o que a gente chama de base conjugada e ácido conjugado. Vamos entender o que é isso. Ó, HCO3- reagiu com a água. Perceba o que forma. CO3, 2-. CO3, 2-, perdeu, não perdeu, gente? O próton, ou seja, doou um próton. Então, ele é um ácido aqui. O HCO3 doou o seu próton, o hidrogênio, né? H+, próton, gente, é H+, tá? Por que fala, professora, o H+ de próton? Porque ele libera o seu único elétron e fica com o único próton que ele tem. Então, simples, né? Por isso que é chamado de próton. Então, o HCO3 é o ácido. Por conseguinte, se tem um ácido, tem uma base. H2O é base, ok? Quando forma lá, aquele que liberou o H+, que é o ácido aqui, né, no primeiro quadrante da reação, ou seja, nos reagentes, ele é chamado de base no produto. Base, que a gente chama de base conjugada. Já o H3O+, que foi formado lá, a água do reagente é uma base, então forma um ácido, porque ela recebe o elétron, o próton, perdão. Então, o H+, né? Então, ela é o ácido que a gente chama de ácido conjugado, ok? Aí, aqui, só um exemplo, né? Só mostrando bonitinho. O hidrogênio saiu daqui, do HCO3- e foi para a água, né? Então, saiu daqui e formou CO3, 2-. É o meu ácido conjugado. É o ácido conjugado da água, digamos assim. A base conjugada do íon HCO3-. Um par de compostos que diferem pela presença de uma unidade H+, é denominado... É ácido conjugado e base conjugada. Tá bem clarinho embaixo, por ácido e base conjugados. Beleza, aquela é a teoria de Bronsted-Lowry, que nós precisamos saber. O ácido é qualquer substância que libera o H+, a base é qualquer substância que recebe o H+. Qualquer substância, gente. Aí já não entra mais ácido só tem hidrogênio no início e base só tem o H no final, tá? Então, é diferente. Ok?
aí nós temos Lewis também, que aí é uma outra teoria. Para Lewis, Bronsted Load foi nos anos 20, ok? Opera bem para soluções de água. Nos anos 30, Gilbert e Lewis desenvolveu uma teoria mais geral, né, para, digamos assim, englobar muitos compostos. Compartilhamento do par de elétrons entre um ácido e uma base, e não a transferência de um próton. Então, a teoria dele se baseia em outra coisa. Ácido de Lewis, vamos lá, é uma substância que pode receber um par de elétrons de outro átomo para formar uma nova ligação. Base de Lewis é uma substância que pode ceder um par de elétrons para outro átomo formar uma nova ligação. Vamos lá. Uma reação ácido-base, no sentido de Lewis, só pode ocorrer se houver uma molécula ou íon com um par de elétrons que possa ser cedido a uma outra molécula, né? Ou íon, que possa receber este par de elétrons. Então, vamos ao exemplo, que é mais fácil. A vai ligar-se a B. Então, vou reagir, né? A mais B. Perceba, A não tem nada disponível, né, de elétron, e B tem dois pares de elétrons disponíveis. A é considerado ácido para Lewis, C considerado base, formando um complexo, uma ligação covalente coordenada, né? Coordenada é quando está sobrando elétrons livres e o elemento empresta para outro. Então, formou um complexo. Vamos lá. Tenho lá H+, soltinho, em uma solução de água. H+ solto na água, ótimo. H+ e H2O. O que o oxigênio faz aqui, gente? O oxigênio da água, ele tem dois pares de elétrons livres. O hidrogênio H+, que está aqui para reagir, né, digamos assim, para se ligar à água, ele não tem nenhum elétron e ele está positivo. Elétron é carga negativa, imagine a ligação que forma. Então, o hidrogênio vai tomar emprestado um parzinho de elétron do oxigênio, igual vocês podem ver, formando aqui o H3O+. Simples desse jeito. Então, o H+, que não tem par eletrônico, é o ácido. A água é a base, formando o complexo H3O+. De novo, aqui embaixo, H+, mais NH3. O NH3, né, que é o N ligado a 3 hidrogênios, tem um par de elétrons livres, então o hidrogênio vai ligar-se a ele, né, formando esse complexo, NH4+. Ácidos de Lewis cátions. Cátions metálicos são ácidos de Lewis, potenciais. Tá, são ácidos de Lewis. Aí aqui tem um exemplo, né, formando esse complexo. O H- é uma excelente base de Lewis e liga-se facilmente a cátions metálicos, formando hidróxido. Né? Então, nós temos aqui. Olha que diferença. O hidróxido de alumínio, né, que é o AlOH3, é um ácido de Lewis. E, reagindo com hidroxila, seria uma base de Lewis, formando um complexo. Por quê? Porque a base tem disponível aqui, o OH-, né, elétron livre. Né? Mas, quando comparado lá de o AlOH3, comparado com a teoria de Bronsted, é base. Olha que diferença, né? E o H3O+, é um ácido de Bronsted. Interessante. Gente, eu ia dar sais hoje, mas eu não vou dar, porque eu tô achando um volume de coisas grandioso para hoje. Então, eu vou encerrar, ok? Por hoje é só. Né? Vou passar para vocês os exercícios desses tópicos, tá? Então, vocês vão lá, os exercícios, façam todos, me tirem dúvidas, mandem dúvidas, ok? Sobre o estudo dos ácidos e das bases, do volume 253, tá? E conceitos modernos sobre ácidos e bases, tá bom? Vou parar por aqui, porque a gente já falou muito, né? Então, na página 126, e também começa o primeiro tópico, né? E o segundo tópico na página 133 do volume 2 do livro de vocês. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tudo bem? Pode me chamar no WhatsApp, qualquer coisa, tá bom? Bons estudos para vocês.